Fala galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Sempre um prazer poder estar aqui fazendo vídeos, compartilhando ideias, opiniões. É claro que hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem, Fortaleza 2, Santos 3. Um jogo que, na minha opinião, polêmico com a arbitragem. Vou falar um pouquinho aí a respeito do que aconteceu na partida e a projeção, do Santos com essa parada aí do Mundial. Bom, galera, mas antes disso, sempre pedir aí para vocês a colaboração, vocês que são novos aqui no canal, tá chegando agora, o Bola na Zona, um canal que fala sobre o futebol paulista, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Cada integrante aqui do grupo explanando, ideias, opiniões sobre o seu time de coração. Então eu peço para você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o like, ative as notificações. Vocês que já são inscritos, eu sempre agradeço aqui a todos vocês que já se inscreveram no canal. Estamos se aproximando aí aos 400 inscritos, vamos rumo aos 500, vamos crescendo cada vez mais e nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho. É muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Certo, galera? Então é isso. Ontem, Fortaleza 2, Santos 3. Em relação ao jogo, o Santos ele vem numa crescente, vem crescendo a cada jogo. É a questão da paciência, O torcedor santista, é claro, é difícil pedir paciência para um torcedor que vem há anos sofrendo, O santista, ele não sofre hoje apenas, está sofrendo já há um longo tempo, Amargamos aí uma queda para a segunda divisão, mas tivemos que passar por esse processo, em 2024, disputando a Série B. Não foi uma Série B fácil também, para o santista, mas nós chegamos aí numa situação que o pedir paciência para o santista é chover no molhado, Mas em tese, até que o torcedor santista está tendo tal paciência, vamos se dizer. E a equipe, do nosso treinador Kleber Xavier, nosso time, o Santos Futebol Clube, vem numa crescente, que é complicado também, O Kleber Xavier pegou o Santos de um treinador que treinou muito mal a equipe, desde a sua chegada, que foi o Pedro Caixinha. E o Kleber Xavier, apesar de não ter uma experiência como técnico, sempre foi auxiliar técnico do Tite, mas tem uma certa experiência com o futebol. Mas ele vem ali implantando a sua filosofia, o seu trabalho. E seria injusto, muito injusto, falar que o Santos não vem numa crescente, melhorando a cada jogo. As modificações que ele tem feito dentro de campo, as peças que ele tem encaixado com o que ele tem na mão, o elenco que ele tem na mão, e os próprios jogadores também estão colaborando com isso. O Barreal vem jogando bem, o Roleiser vem crescendo, o próprio Guilherme, se analisarmos, o Guilherme vinha jogando muito mal, o Guilherme vem melhorando a cada jogo, o Pituca também vem melhorando, o zagueiro Basso, ele vem tendo confiança, adquirindo confiança nele, vem melhorando também, vem numa crescente. Então várias peças importantes, dentro do elenco do Santos que estavam
muito mal, né? E vem dando uma melhora, correspondendo, né? E isso é bom para o elenco inteiro, né? Para o time inteiro. Esperamos aí uma melhora, né, do Neymar. Vamos ver com essa parada aí para o Mundial, um mês aí, né? Vamos ver se o Neymar faz um trabalho físico, né? E volta aí para depois da parada demonstrando aí aquilo que ele sabe, né? Porque todos nós sabemos que o Neymar, ele é uma peça fundamental dentro de campo também, né? Em atividade é um jogador que tem talento, tem inteligência, né? Sabe o que faz com a bola. E ele pode muito bem ajudar o Santos, né? Vamos lá, vamos aguardar aí a assinatura desse contrato, né? Esperamos aí que para o próximo mês aí, né? Um mês aí de parada, em dia 12 de julho, né? O Santos pega o Palmeiras no retorno. Esperamos aí que o Santos, junto com o Neymar, né? O elenco inteiro, mude a chave, né? E consiga dar uma arrancada, né? No Campeonato Brasileiro. E ontem foi uma vitória importante, né? Uma vitória muito importante do Santos, né? O time jogou, na minha opinião, muito bem. Houve algumas falhas, claro que houve, né? Teve falhas individuais de marcação, falhas da zaga, né? O Fortaleza teve muitas chances de gol, né? O nosso goleiro, né? O Brazão, novamente fazendo grandes defesas, evitando, né? O gol do Fortaleza. Naquele momento estava até 0-0, né? O Fortaleza teve bola na trave no primeiro tempo. Então, assim, falhas houve. Não vamos dizer também que foi tudo 100%, né? Mas em si, né? O Santos jogando fora de casa, jogando com uma equipe, né? A equipe do Fortaleza é uma equipe boa, não é uma equipe ruim. É uma equipe bem armada, né? Com um treinador que está ali já há anos. Na minha visão, o Santos conseguiu superar tudo isso, né? Essas dificuldades, né? Jogando fora de casa, com uma equipe já bem treinada, bem armada, né? Que já joga muito tempo juntos, né? A maioria ali. E o Santos conseguiu, em alguns pontos, né? Neutralizar ali o Fortaleza, até que conseguiu fazer o primeiro gol, uma jogada fantástica, né? Sensacional do Roleiser, uma assistência para o Barreal, que ele fez o primeiro gol, né? O Barreal, nessa assistência do Roleiser, uma bola colocada por cima, né? Da zaga, ele conseguiu entrar ali e tirar a bola do goleiro e fazer 1-0 Santos, né? E o Santos, quando fez o primeiro gol, né, melhorou mais ainda, né, dentro da partida, porque aí Fortaleza sentiu, né, o baque, né? Sentiu o baque. Aí numa outra jogada ali pela esquerda, né, o Tiquinho Soares, também tão criticado, na minha opinião jogou bem ontem, né? Fez uma parede ali, onde saiu o segundo gol do Santos, com o gol do Guilherme, fazendo ali uma proteção, né? Ele conseguiu escorar a bola, o Guilherme conseguiu fazer um belo gol, né? Bateu muito bem na bola, tirando do goleiro e fazendo 2-0. Bom, o jogo 2-0 Santos, né? Primeiro tempo, virou para o segundo tempo, né? O Santos na vantagem, mas aí entra o personagem, né? Entra o personagem da partida, né? O árbitro da partida, o VAR, né? Novamente, né? Porque toda a partida temos que falar, né? De erros de arbitragem, erros do VAR, erros do bandeirinha, e isso não acaba nunca. É toda a rodada, todos os campeonatos, a mesma ladainha de sempre, né?
sempre falando da arbitragem, falando do árbitro. E foi o que aconteceu ontem, né? Erros lamentáveis, né, da arbitragem, né? Pode-se dizer um assalto, um roubo, né? Aí muitos vão falar assim, mas você está falando isso porque você é santista, né? É fácil falar. Não, meu amigo, não é fácil falar. Tem que falar, porque enquanto as pessoas se calam, porque foi com o Santos, mas o Santos ganhou, tá certo, o importante é que ganhou, e não falar nada, vai continuar a mesmice de sempre. É por isso que o futebol não muda, é por isso que estamos nessa situação do futebol brasileiro, porque ninguém fala nada, ninguém investiga, ninguém tá nem aí pra nada. Então ontem foi o Santos, hoje é outro clube, amanhã é outro clube, e assim vai. Então assim, enquanto tá prejudicando o outro, tá tudo certo, beleza, mas um dia eu vou ser prejudicado. E aí, como que vai ficar? Então assim, quando é beleza, agora quando é com os outros, se calam. Então independente se é Santos, se é qualquer clube, a questão de erros de arbitragem, isso é lamentável, novamente, lamentável. O que fizeram ontem com o Santos Futebol Clube. Inventaram dois pênaltis que não existiu. Dois pênaltis lamentáveis em 2 minutos de jogo. Isso poderia ter mudado o resultado da partida. Poderia ter mudado. Ainda bem que o Santos venceu o jogo. O que eles tentaram fazer caiu por terra. Não conseguiram. E o Roleiser foi lá e fez o gol no final da partida. E o Santos conseguiu vencer por 3-2. Mas olha só o que poderiam ter feito com a partida de ontem. Por conta de 2 erros lamentáveis. Porque vem falar que foi pênalti. Não foi. Para começar, olhando o primeiro lance do pênalti, que falaram que a bola bateu na mão do Zé Ivaldo, o braço dele estava colado ao corpo, ele não meteu a mão na bola proposital, e a arbitragem junto com o VAR marcou o pênalti. O segundo, então, outro absurdo, o jogador do Fortaleza, ele tropeça, ele resvala na perna, no pé do jogador do Santos, no lateral esquerdo, e cai na área e o juiz marca pênalti. É um jogo decisivo, um jogo que está valendo ali uma questão de vida ou morte para as duas equipes, tanto para o Santos quanto para o Fortaleza. As duas equipes estão jogando ali as suas vidas para escapar da zona de rebaixamento. E a arbitragem me faz uma coisa dessa. E o mais terrível, o mais lamentável, é que ninguém fala nada. Não teve nenhuma nota do Santos Futebol Clube, do técnico na coletiva, nenhum jogador, ninguém falou nada. O novo diretor de futebol, o Alexandre Matos, também não se pronunciou até agora. Marcelo Teixeira, ninguém do clube se pronunciou, onde deveria se pronunciar, reclamar, falar, bater o pé. Onde já se viu? Isso aí foi um absurdo. Agora ninguém fala nada, vai ter outro jogo que vai acontecer a mesma coisa. Não só com o Santos, mas com outro clube, com outro. E aí continua isso, e ninguém fala nada. Até quando isso vai acontecer? Então, uma bela vitória do Santos. O Santos conseguiu ganhar de 3-2 do Fortaleza. Mas fica aqui a questão da vergonha do que aconteceu ontem no jogo com a mão, o dedo da arbitragem. Lamentável. Eu gostaria também de ver outras pessoas, a imprensa, a influencers, outras pessoas também falando, cogitando sobre o assunto.
desses dois erros absurdos que a arbitragem fez ontem, em 2 minutos marcar 2 pênaltis, que eu nunca vi isso no futebol. Pelo tempo que eu acompanho o futebol, eu nunca vi isso. Nunca vi isso, em 2 minutos marcar 2 pênaltis em seguida. Os caras não tiveram nem a decência, entre aspas, de esperar um pouco. Fala, já que a gente quer marcar pênalti, bom, espera um pouquinho mais, né? A gente marcar mais pra frente. Não, já marcaram logo em seguida. Agora vem falar que isso não é má intenção? Não foi intencional isso? É muita coincidência. É muita coincidência. E ninguém reclama, ninguém fala nada. Até mesmo da própria diretoria do Santos, que é mais agravante ainda. Agora, engraçado que a mídia, outras pessoas gostam, né, de ganhar like, falando de quem? Vamos falar do Neymar. O assunto, né? Vamos falar do Neymar. O Neymar, olha, ele vestiu a camisa do Batman. Olha, porque olha o Neymar, olha, ele tá com a camisa do Super-Homem. Olha, o Neymar, ele foi ali, ele foi lá. Olha, porque o Neymar... Aí é assunto. Aí o assunto, vamos falar do Neymar. Aí beleza. Falar de quanto ele ganha, bom, porque é um absurdo. Nossa, aí tá tudo certo. Mas agora falar o que aconteceu ontem em relação ao jogo Fortaleza e Santos, onde o Santos estava ganhando de 2-0 e a arbitragem marcou 2 pênaltis em 2 minutos, um em seguida do outro, e ninguém fala nada, que poderia ter mudado o resultado da partida, onde 2 equipes estão brigando para não cair. Ninguém fala nada, todo mundo se cala. Lamentável. E eu não posso deixar de me calar, eu não posso deixar de falar, não vou me calar em relação ao que aconteceu ontem nesse jogo dessa partida. Não vou ficar quieto, porque é um absurdo o que aconteceu. Apesar da vitória do Santos, os 3 pontos garantidos, o Santos conseguiu sair da zona de rebaixamento para essa parada aí pro Mundial. Isso aí é excelente, ótimo, muito bom. Mas o erro que aconteceu ontem não pode deixar de ser registrado e ser comentado. E eu, como comentarista, como membro desse canal aqui, Bola na Zona, falo sobre futebol, trago aqui as minhas opiniões, as minhas análises sobre o Santos Futebol Clube. Não vou me calar e vou falar sobre o que aconteceu. Está aqui a minha nota, o meu comentário sobre a arbitragem em relação ao que aconteceu ontem. E isso tem que ser falado, comentado, investigado, porque o que aconteceu não pode acontecer, nem com o Santos e nem com outro clube. Eu não estou falando aqui somente apenas no nome do Santos Futebol Clube, como torcedor do Santos. Eu falo aqui como um apreciador do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa melhorar, crescer. Que não adianta ter Carlos Ancelotti e sonhar com o hexacampeonato na Copa do Mundo ano que vem e o futebol brasileiro continuar com essas, vamos se dizer, essas palhaçadas que acontecem em jogos aí que é um erro atrás do outro, lamentáveis. Então alguém precisa tomar atitude, tomar providência sobre o que está acontecendo dentro do futebol. Então fica aqui o meu registro, espero que as coisas mudem, melhorem. Eu acho que todos devem engajar nessa campanha, que tenham aí o microfone na mão, um canal no YouTube, um Instagram, um TikTok, aproveitar essa oportunidade e falar sobre esses erros grotescos da arbitragem. Lamentável. Bom, mas de tudo, né? De todos os males, o menor, né? O Santos venceu a partida, conseguiu vencer
o Fortaleza por 3-2. Saímos da zona de rebaixamento. Agora esperamos que, com essa parada que vai ter para o Mundial, o Kleber Xavier, com seus comandados, com o elenco que ele tem na mão, junto com o Neymar, esperamos que o Neymar assine logo aí a renovação de contrato. E não só isso, né? Não adianta só assinar, mas que ele possa fazer uma recuperação aí, um tratamento intensivo para voltar dia 12/7 com toda a intensidade aí e ajudar mais a equipe do Santos dentro de campo. Porque por fora nós sabemos que ele e o pai dele, né, apesar de algumas críticas, né, de alguns, o que eu vejo, pelo menos por fora, o Neymar e o pai dele têm ajudado muito o Santos, e o Santos tem muito aí a crescer, né, com essa marca, né, marca Neymar, né, e é um casamento perfeito, vamos se dizer, né, sempre lembrando que o Santos sempre está acima de qualquer jogador, nunca está abaixo. Sempre lembrando disso, tá bom? Apesar do que o Neymar e o pai estão fazendo pelo Santos, ajudando a melhorar a infraestrutura do clube, mas o nome Santos Futebol Clube sempre está acima de qualquer jogador. Eu sempre falo isso. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Agora vamos dar mais ênfase aí ao Mundial, tá? De clubes aí. Vamos dar uma parada aí no Campeonato Brasileiro. Mas qualquer notícia e qualquer informação que tivermos sobre o Santos, São Paulo, Corinthians, o Palmeiras está no Mundial. Vai ter muita notícia aqui no canal Bola na Zona sobre o Palmeiras, né? O Anderson fazendo a cobertura aí do Palmeiras. Então se liguem aqui no canal, não se esqueçam aí de se inscrever, dar o like, ativar as notificações e acompanhar o nosso trabalho aqui. Beleza, galera? Um grande abraço a todos aí. Tudo de bom.